Agora um bloco especial sobre mitos e verdades. A gente sabe que existem muitos mitos hoje, tanto na área profissional quanto dos cursos, de várias pessoas sobre o curso e a profissão do RH. Professora, não sabemos ainda se é um mito ou verdade, mas muita gente acha que o RH ele serve só para contratar e demitir. O que a professora acha disso? Se é um mito, se é uma verdade? É um mito, né? Desde que a gente entenda que esse RH é estratégico, a área numérica dele, que envolve, né, o contratar, o demitir, enfim, todos os processos matemáticos lógicos, ele começou dessa forma, mas a extensão ao longo do tempo, né, nos diz totalmente ao contrário, né? Então, hoje a gente tem o modelo do RH que envolve a gestão por competência. Essa gestão por competência, ela nos dá a condição de não somente contratarmos, mas também recrutarmos, selecionarmos, avaliarmos os talentos que fazem parte da nossa organização e também desenvolvermos e remunerarmos esses talentos. Então, essa grande gestão por competência faz parte do guarda-chuva do RH atual. Então, ele já saiu há muitas décadas desse modelo embrionário, muito vinculado somente a contratar, né, e a fazer ali os processos burocráticos da área. Outra questão, outro mito ou verdade. O RH ele é voltado apenas para pessoas que gostam de conversar com pessoas? Não, de maneira alguma. O RH é uma área de inteligência, inteligência humana, inteligência estratégica. A base, né, a gente até brinca, né, que você precisa gostar de gente, porque o tempo todo o RH transita por pessoas e se preocupa com o crescimento, com a saúde mental dessas pessoas dentro das organizações. E quando eu falo hoje dessa habilidade, né, é o início, mas depois ele vai avançando para estudos mais profundos sobre o ser humano e aí sobre as organizações, né, como elas funcionam, porque toda a organização ela é viva, né, porque ela é composta por gente, por ser humano que pensa, que sente, enfim, que se emociona. Então, algumas das habilidades desse RH que vem já à frente é, por exemplo, o desenvolvimento de suas habilidades socioemocionais. Porque se ele é um ser emocional, ele tem que lidar com outro ser emocional, como que ele lida? Então, ele precisa muito daquelas competências que a gente falou anteriormente, que são o autoconhecimento, a relação interpessoal, né? O autodesenvolvimento, ele precisa estar muito bem amadurecido no seu eu, para ele poder fazer essa gestão de pessoas de uma forma com propósito. Então, jamais, né, as pessoas que estão dentro do RH, elas podem estar nessa carreira plena somente com o gostar de pessoas. Precisa de estudo, precisa de conhecimento, precisa de prática e sim, né, e voltando ali na base, precisa, né, o gosto por estar com pessoas, a sociabilidade, né, empresarial, fora da empresa. Então, ele tem que ser uma pessoa muito bem resolvida, muito bem desenvolvida nas suas habilidades pessoais. Uma outra questão. Então, qualquer pessoa pode trabalhar na área do RH sem precisar da graduação? Não é aconselhável, porque a pessoa ela pode estar numa área de RH, assessorando, auxiliando, né, pessoas que têm mais expertise. Mas se você vai seguir uma carreira de RH, é fundamental que você tenha um curso, uma habilitação, uma qualificação profissional, porque o RH envolve muitos projetos. Você, para lidar e ajudar a desenvolver esses projetos, você precisa estudar, né? Porque tem toda uma metodologia clássica de como você vai inserir, por exemplo, um projeto de avaliação de performance. Então, tem toda uma sequência lógica. E esse RH ele precisa conhecer tecnicamente esse método para depois chegar e fazer com essa bagagem que ele adquiriu o seu diferencial. Um outro projeto, por exemplo, que não tem como ele somente vivenciar, né? Tem alguns protocolos, é o processo de remuneração por competência. Então, ali envolve tanto a parte estatística, matemática, lógica do RH, quanto também a sabedoria estratégica dele em lidar com esse projeto que vai impactar na vida e carreira das pessoas e no emocional, sim, das pessoas também. Então, como ele hoje é muito desenhado por projetos, é fundamental, como eu falei, que ele faça esse estudo, né? E a qualificação dele pode vir a partir de um curso de tecnologia de 2 anos, e depois com especializações de pós-graduação ou cursos rápidos de carreira que a gente já vai falar, né? Já na sequência aqui. O profissional de RH ele pode atuar em qualquer segmento?
profissional de RH, ele pode atuar em qualquer segmento. Como eu falei, vamos pensar que ele seja um gestor de marketing, ele precisa saber de RH. Então, se ele for um gestor de marketing com a sua especialização na área e tiver mais ainda o conhecimento de um RH sobre os seus principais protocolos, procedimentos, projetos, ele vai ser mais gestor ainda de equipes. E ele vai engrandecer muito mais a área de marketing, que também tem disciplinas lá que são humanizadas. Uma outra questão, um mito ou verdade. O profissional de RH, ele precisa desenvolver habilidades de liderança. Sim, o profissional de RH, por mais que ele não ainda exerça a posição de líder, ele precisa ter a autoliderança, porque em algum momento ele vai liderar processos ou ele vai acabar ajudando num processo de delegação de um gestor maior. Então, a autoliderança para ele é importantíssimo, por isso que autoconhecimento, autodesenvolvimento e aí sim buscando atividades práticas de liderança natural. E aí, onde a gente encontra esse profissional que é mais líder e às vezes até sem estar em posição de líder? Num profissional que está estudando, que entende sobre o que é ser líder no cenário atual de mercado. Então, é importantíssimo que ele tenha essa habilidade. Um outro ponto. O profissional de RH, ele influencia diretamente no crescimento da empresa? O profissional de RH, com todas as suas nuances, suas bagagens e, claro, toda a sua equipe, né, de bastidor, ele vai influenciar diretamente nos resultados, porque ele lida com o capital intelectual. Então, ele vai desenvolver as habilidades cognitivas por meio de vários programas nesses colaboradores. E a gente sabe que um profissional amadurecido, refinado, revisado nos seus potenciais, são profissionais que vão entregar mais. Então, a produtividade, né, com alta qualidade, é exatamente o que o RH vai provocar. Então, ele não vai pegar na mão e vai ajudar a pessoa a fazer junto. Ele vai estimular todo aquele processo de crescimento de cada colaborador. E isso numa junção, né? Quantos colaboradores, quantos talentos vão fazer a força maior. E aí a empresa se destaca. Então, a empresa mesmo é orgânica, como eu falei. Então, se a gente não investir em pessoas, nesse processo todo que estamos falando aqui, partindo de um RH inteligente, humanizado, digital também, mas muito estratégico, a gente não consegue chegar nesse nível de produtividade que as empresas esperam. E aí a empresa estabiliza, né? Ou seja, estabiliza no sentido de estagnar. Ela não cresce, ela não decresce, mas ela fica, né, numa mediana. E empresas medianas hoje, elas não chegam em muitos patamares, né? Então, a gente sabe que é importante pelas pessoas a gente chegarem nesses máximos objetivos empresariais. E para finalizar esse nosso bloco, investir na graduação de RH é investir numa profissão do futuro? Sim, certamente. Existem outras profissões de futuro, mas o RH, ele é muito o coração de um negócio hoje. Então, quando você investe nesse conhecimento, quando você adquire know-how nessa área, você está preparado para ser qualquer gestor, em qualquer outra área. Então, o RH, ele é meio coringa, né? A gente brinca, mas ele transita muito facilmente por todas as áreas de negócio. Então, eu oriento que todo profissional que seja de áreas paralelas, né, possam absorver conhecimento de RH na prática, porque em algum momento ele vai gerir pessoas, seja ele um líder, ou ele vai exemplificar comportamentos que sejam mais de alto nível, que ele aprende junto à área de RH, e ele vai poder contribuir muito mais com a organização que ele faz parte. Então, é para todos nós.